Após eu reconhecer da minha cidadania italiana, para onde eu vou, quais são as opções, que país eu posso morar, né? Eu sou Renato. Eu sou o Gasperini. E hoje é sobre isso que nós vamos falar. Seja bem-vindo a mais um podcast da Vieni con Noi, assessoria italiana. Iniciando nosso bate-papo de hoje, Renato, vamos começar já falando do processo administrativo. Para quem vai morar no país, tá? Para quem vai morar na Itália, precisa de AIRE? Não. Quem mora aqui, o processo administrativo, já é residente, né? Após o reconhecimento da cidadania italiana, né? Você tem já residência. Então, para quem está aqui por intermédio de uma assessoria italiana, vai ser preciso mudar a residência, né? Se você for morar na Itália, você vai alugar sua casa, né? O cliente vai alugar a casa dele e ele vai ir para casa e tem que mudar a residência. Então, não precisa fazer residência área. Residência área é para cidadãos italianos que moram fora do país. Então, quem mora aqui é só ser residente normal. Tá. Fazer a mudança de residência. Ok. A identidade italiana, nesse caso, a pessoa consegue em que momento? Como ela faz para obter? A identidade italiana, ela é feita na conclusão do processo, né? Nós, como somos uma empresa de assessoria, a gente sempre procura falar nos podcasts também o que as pessoas que fazem por conta devem fazer. Nesse caso, como somos uma empresa de assessoria, a gente vai falar o que a gente faz. Então a gente chega até o final, na finalização do processo, a gente solicita a carteira de identidade eletrônica para o cliente, né? E depois a carteira de identidade, né? Do cliente, ele pode estar se programando, né? Para onde é que vai. Então, na finalização do processo, a única coisa que a gente faz é ir ao comune e solicitar a identidade italiana, que é a coisa que fica pronta em 7 dias, né? Chega para o correio. Tá. E no caso da pessoa que vai solicitar o passaporte, existe uma sequência? Por exemplo, eu primeiro pego a identidade, depois o passaporte, ou uma coisa não está relacionada à outra? Qual é o processo para solicitar o passaporte? Então, passaporte, vou pegar esse gancho aqui, vamos falar de passaporte. Uma vez era muito mais fácil fazer passaporte na Itália. Muito mais fácil. O que dificultou muito foi realmente iuris sanguinis, porque os brasileiros começaram a pedir, né? Começou a aumentar o número de pedidos de passaporte e a Questura criou um sistema online. O que começou a acontecer com o sistema online? Os brasileiros entravam, né? E colocavam os dados do passaporte e falavam que já eram italianos, sendo que não eram ainda italianos, para poder conseguir um agendamento. Tá? O processo vai ficar pronto, por exemplo, daqui a 3, 4 meses eu vou conseguir um agendamento, né? Vou agendar. Então eles faziam agendamento quando eles não eram italianos. Aí o que a Questura, né? Notou essa má fé dos brasileiros e agora eles mudaram novamente o sistema, que você só pode agendar com a carteira de identidade, né? Com a carteira de identidade italiana. Então ele tem um chip, um sensor, que você aproxima do celular, ele faz a validação e te libera as datas que tem. Então, a sequência é cidadão italiano, né? Ou seja, você só pode solicitar o passaporte se você é italiano. Então, cidadão italiano, identidade em mãos, a gente parte para o agendamento do passaporte italiano. Okay. Entendeu? E o que seria a tessera sanitária? Tessera sanitária seria aquele famoso nosso cartão do SUS, né? Aquele nosso cartão que a gente tinha do SUS Brasil, né? O sistema sanitário público, né? Que seria o sistema de saúde público italiano. Então a gente chama de tessera sanitária na Itália. No caso da patente, né? O que seria a nossa CNH no Brasil, quem não tem habilitação no Brasil, como faz para ter aqui na Itália? E quem já tem no Brasil, tem algum diferencial, tem alguma facilidade para ter a patente italiana? Quem já tem ela, até janeiro de 2023, a gente tem um acordo, Brasil e Itália, de conversão. Ou seja, você traz a carteira de motorista na Itália e eles convertem para italiano. Isso vai até janeiro. Grandes rumores e eu acredito que isso não vai se renovar. Então, quem vir após essa data, a gente já fala o quê? Para quem não tem, ou se esse acordo não durar ou não renovar, esse acordo termina em janeiro, então a pessoa tendo, não tendo, é a mesma coisa. Então, a pessoa tem que fazer uma carteira de motorista na Itália
tem que, praticamente o mesmo procedimento do Brasil, entendeu? Ir até a autoescola, aprender, fazer a prova, passar por um teste de guida, né? O teste de volante, então praticamente é o mesmo procedimento. Eu posso passar para você, né? Para quem está assistindo o podcast, né, que vai ver, que é muito difícil. Okay. Não é impossível. De 10 pessoas que eu conheci na Itália, de 20 pessoas, 4 conseguiram, 15. O próprio italiano que nasce aqui, né? Italianos que moram, que nasceram na Itália, conhecem, eles têm dificuldade, né? Então, principalmente para estrangeiro, é realmente uma coisa que não é fácil. Tá. Agora, falando do processo judicial, obviamente a pessoa, nesse caso, normalmente está no Brasil, né? Saiu o processo, aí nesse caso sim, a pessoa tem que fazer o AIRE, né? Você pode repetir, por favor, o que é o AIRE, como fazer? AIRE é a residência para italiani que são residenti all'estero. Italianos, ítalo-brasiliano, né, ítalo-brasileiro que não mora na Itália. Eles estão residindo em qualquer outra parte do mundo, né? Alemanha, reside no Brasil, reside na Argentina, enfim. Brasileiros são residentes all'estero. Quando a gente fala o termo l'estero em Itália, em italiano quer dizer fora da Itália, né? No exterior, nosso brasileiro no exterior. Nesse caso, a questão da residência, vamos falar do processo judicial, quem reconhece a cidadania italiana pelo processo judicial, é preciso que o cliente faça a residência AIRE no consulado de competência, como se fosse São Paulo, Curitiba, demonstre ao consulado documentações necessárias, como comprovante de residência, que realmente mora naquele endereço. Uma vez que o consulado acerta a documentação, ele vai escrever essa pessoa ao AIRE, que são residentes, né, residente no exterior. Depois desse momento, as pessoas não precisam vir até a Itália. Porque muitas pessoas pensam, eu quero ir para a Itália porque é mais rápido. Não é muito rápido na Itália. Hoje, a verdade é que muitas vezes a gente tem que analisar a época que a gente está solicitando o passaporte, porque isso varia muito. Tem épocas na Itália que realmente é muito complicado, porque é muito pedido. Então, não é que muitas vezes vir para a Itália vai ser mais rápido. Então, eu aconselho o quê? Estou inscrito no consulado de Curitiba. Você faz agendamento online, uma taxa baixa. Você vai diretamente ao consulado e solicita o passaporte lá. Então, o AIRE não é automático, a pessoa tem que solicitar. O AIRE não é automático, tem que ser solicitado. O que acontece se a pessoa não fizer o AIRE? Ela não resulta inscrita, né? E essa é uma pergunta, é outra coisa para mim pegar um encaixe. Muitos clientes, eles passam pela Itália, pegam a identidade e vão embora. Essa semana, aproveitar o podcast, eu cancelei 3 residências. Eu não, eu dei, em partes né, porque eu solicitei, na Itália se chama cancelazione per irrepetibilità. Eu pedi o cancelamento de 3 pessoas, são 3 clientes que alguns são de 2019, outros são de 2021, né? São pessoas que eu já entrei em contato diversas vezes e eles não... eu acredito que não tem respeito ao Estado italiano, porque para o oficial é uma falta de respeito. Então, o que acontece se a pessoa não tiver escrita? Vamos já citar esses 3 clientes aqui. Eu já pedi o cancelamento. A carteira de identidade, ela vai vencer. Vai vencer. O passaporte italiano, ele vai vencer um dia. Então, as pessoas saem daqui, não tem pressa, eu vou fazer no meu tempo. Tá bom, pode, 10 anos passa rápido, meu amigo, né? Aí daqui a 10 anos, quando vencer o passaporte italiano, não pode mais viajar. O que é que vai fazer? E o que é que eu vou fazer para renovar meu passaporte? Como é que renova? Sem residência. Não consegue. Não consegue renovar passaporte. E quando vir para a Itália, pode ter até dificuldade em fazer uma nova residência. Por quê? Qual é a procedura? Você tem que voltar para a Itália, fazer uma nova residência. Isso quer dizer que você tem que alugar casa, contrato de aluguel, uma casa adapta. A polícia tem que passar, fez a residência, ok. Aí você é residente novamente. Aí depois você tem que voltar para o exterior, fazer a residência no consulado onde você for morar e fazer novo AIRE. E cuidar para que não cancele de novo. Então, se você não tem a residência AIRE, você deixa de existir.
Entendeu? É como realmente o Estado italiano pegasse você, você é italiano, mas você não faz mais parte do corpo aqui. Você não pode votar, você pede direito de votação, você pede direito de uma assistência médica, no caso, se precisa. Então, tem muitas dificuldades atreladas a isso aqui. Então, praticamente, se você não tem área hoje, você não consegue fazer nada e até mesmo nem renovar o seu passaporte. Nesse caso, o ítalo brasileiro é o mais interessado, né? E se ele tiver uma oportunidade emergencial e não fez o procedimento correto, é na hora que ele vai acabar se prejudicando e perdendo, de repente, uma boa oportunidade. E depois de 10 anos, ele vai lembrar da assessoria, né? Sim. E de quem é a culpa? Da assessoria, não. A culpa... O nosso trabalho como assessoria, uma coisa que a gente sempre fala, a gente não vende cidadania italiana. Cidadania italiana é um direito de sangue, é gratuito. A gente tem a loja, ou você vem para a Itália, tem todas as despesas, faz tudo sozinho, ou você vai querer simplificar, né? Eu quero vir, já encontrou uma casa, a empresa vai te seguir, enfim, tem toda essa questão aqui. Nosso trabalho é fazer a gente fala na Itália, desbrigo prático. É fazer toda essa administração do processo. Para que seja melhor para o comum e para o oficial, não esquentar a cabeça dele, para tentar entender o brasileiro, e nem o brasileiro perder tempo para tentar entender o oficial. Então a gente procura simplificar o contato entre essas duas partes. Quando terminou o processo, o cliente ainda tem um legado com a empresa e com ele mesmo, que é a residência AIRE. Ele precisa tirar o AIRE da minha casa. E quando ele não faz, o que é que eu faço? Eu declaro ao sistema público que ele não está mais, que ele já foi notificado e peço cancelamento. Entendeu? Porque eu não posso ter uma pessoa na minha casa que não está ali. Porque depois, quando bate uma fiscalização, a gente tem... a polícia... Cadê esse rapaz aqui? Porque ele é residente aqui. Então, quando o cliente sai, eu espero 30 dias, o cliente não se manifestou, e eu pego e cancelo a residência. Tá. E peço a cancelação. Quem faz o processo judicial, pelo consulado, consegue fazer a residência AIRE e consegue o passaporte também, né? Consegue o passaporte diretamente no consulado, sem precisar vir para a Itália. Ok. Agora, Renato, vamos falar dos benefícios, né, de se obter a cidadania. Começando pelos acessos que se tem em vários países, não é isso? Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Então, cidadania italiana, o passaporte italiano, é o terceiro hoje melhor do mundo. Então você tem acesso a mais de 30 países, 130 países. Então... Desculpa, quando você fala ter acesso, é que não precisa de um visto, você consegue ter... Não precisa de visto, o passaporte já te dá de ingresso direto. Vamos citar aí o famoso Estados Unidos, que muita gente tem essa vontade, né, esse sonho de entrar nos Estados Unidos. Com o passaporte italiano, você precisa fazer só um requerimento online, que os americanos, quando vêm para a Itália, também fazem o mesmo requerimento, então vale para os dois lados, né? E é online, não passa por mão de atendente, não precisa de validação. Você fez, compilou, colocou seus dados, passaporte, estampa, né, imprime, você já pode viajar para os Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, Japão, China. Vamos falar das maiores potências do mundo econômicas, você pode entrar sem nenhuma dificuldade. Tá. Nesse caso, acesso aos países... Acesso aos países europeus, mas não somente acesso. Por quê? O que é que acontece? Hoje, com a carteira de identidade eletrônica, você consegue entrar nos países, então não precisa nem passaporte. Então, a gente tem a comunidade europeia. Então, se você tem a cidadania italiana e você é casado, nosso cliente é casado, ele consegue estender o direito para o esposo ou a esposa e morar você pode hoje morar na Finlândia, você pode morar na Suíça, você pode morar na Alemanha, só pelo fato de você ter a cidadania italiana. Então, a gente tem uma lei europeia que isso vale para os ambos os lados. Se um alemão vir morar na Itália, ele pode morar aqui. E se a esposa dele for africana, não tem problema. Ele consegue estender uma permissão para a mulher dele ficar. A mesma coisa a italiana que for morar na Alemanha, que tem a mulher que ainda é brasileira. Caso de muitos, né? Só um marido, a mulher tem cidadania, então ele consegue estender o permesso, ter uma permissão específica para o marido, para a mulher morar naquele país, entendeu? Então, aqui na Europa,
você indo de um país para o outro é considerado voo doméstico. Doméstico? Voo doméstico. Um exemplo, vou para Portugal, eu pego um voo doméstico, não preciso nem passaporte. Com a identidade italiana, você consegue ter acesso então a outros países? Eu já fui para Dinamarca várias vezes, Suíça, só com a carteira de identidade eu vou, né? Então não passa pela imigração? Não passa pela imigração, é um voo doméstico. Ok. Você pode falar um pouco, Renato, sobre a qualidade de vida, principalmente na Itália, né? Então, olha, a qualidade de vida na Itália, na Europa, ela vai mensurada, né? Ela vai mensurada em relação ao lugar que a gente está vindo, né? Então, com certeza é uma coisa que a gente precisa, muitas das vezes, né, eu vou ter a minha visão porque eu vim de Santa Catarina. Então, Santa Catarina, para quem já morou lá, sabe que é um lugar muito bom, né? Então, tem pessoas que vêm para cá que vêm do Espírito Santo. Não estou desfazendo do Espírito Santo, não estou desfazendo do Rio de Janeiro, mas se você sai de Santa Catarina, você tem uma visão muito diferente que quem vem do Rio de Janeiro, né? Então, já saindo de Santa Catarina, que é um lugar muito estável, né, muito cultural, assim dizendo, eu já não tenho uma grande diferença, né? O nível aqui é outro. Com um exemplo, quando eu cheguei na Itália com salário mínimo, eu já fui lá e comprei uma televisão à vista. Não conseguia comprar uma televisão à vista no Brasil. No terceiro mês eu já comprei um carro à vista, né? No quarto eu comprei um notebook à vista, tudo à vista, né? Então, realmente, a Itália em questão econômica, ou a Europa, como Irlanda, Alemanha, os países europeus, te dá uma realidade muito de... Porque o que é que a gente aprendeu no Brasil? Que você, para comprar um carro, a gente já tem isso meio na cabeça do brasileiro, né? Você precisa parcelar ele. Parcelar ele em 5 anos, porque é muito caro. Para você comprar um notebook no Brasil, tem que parcelar, porque é 3 salários mínimos. Então, é muito desproporcional o preço das coisas. Se eu vou comprar um iPhone quando lança aqui na Itália, é 700, se é 800 euros eu compro um iPhone, eu compro com salário de um mês, com 2 meses eu vou lá e compro à vista. Então, realmente, morar na Europa, morar na Itália, te dá para mim, essa grande diferença de consumidor, de consumo. Você tem até mais facilidade de consumo. Você entendeu? não precisa se endividar, mesmo não tendo um salário tão alto, você tem um poder de compra e consegue ter aqueles itens de necessidade básica que você teria dificuldade de comprar no Brasil, por exemplo. Sim. A pessoa que obtém a cidadania, reconhecimento da cidadania, que tem filhos, automaticamente os filhos também já recebem o reconhecimento da cidadania. E nesse caso também facilita muito a questão de fazer intercâmbio, né? Sim, intercâmbio você diz para estudar fora, porque, vamos pegar um exemplo, se você mora no Brasil, vai fazer intercâmbio, tem aquela questão de visto, é uma burocracia, o custo elevado, o fato de você ser um cidadão italiano, isso facilita muito, né? Facilita. Até porque quem né? Deu certo? Até porque quem italiano, na Itália você já tem faculdade de renomes, né? Mas a gente tem o Reino Unido aqui, que hoje não faz mais parte da União Europeia, mas que você tem muita facilidade, que uma das melhores faculdades do mundo está na Inglaterra, né? Está em Londres. Então, você consegue ter acesso a Londres, né? Com a cidadania italiana com muito mais facilidade. Claro que hoje tem mais burocracias né, dessa forma, porque eles não pertencem mais à União Europeia, mas ainda assim, com a cidadania italiana, com o visto de estudante para fazer intercâmbio, né, faculdade, é mais fácil. Mais fácil. Sobre saúde, como se tem acesso à saúde, quanto custa? Então, saúde, eu posso citar o meu exemplo, né? Eu tive problema de saúde. Eu tive uma inflamação no intestino e eu precisei ficar internado por 10, 11 dias. E eu tive um quarto só para mim, eu tive o melhor atendimento e eu não gastei nada. Então, na Itália, o sistema é público. Muitos clientes chegam aqui e dizem, eu quero ter um plano de saúde. Não precisa, não tem. Eu não conheço nenhum plano de saúde. Não existe nenhum plano de saúde. Alguns senhores de idade consegue fazer um plano para poder ter uma ambulância no caso de emergência.
Ou seja, ele paga uma empresa particular, privada, que se a ambulância demorar... Eu posso citar o que aconteceu agora, essa semana, explodiu uma casa onde eu moro, meu vizinho, tipo, a uns 300 metros, eu escutei o barulho e eu notei que em questão de 5 minutos o helicóptero, e veio pegar o rapaz, o helicóptero, aquele grandão, né, realmente o helicóptero, desceu na frente da casa, carregaram o homem de helicóptero e levaram para o hospital. Então tudo isso é público. Né? Então, a saúde na Itália não tem preço, não paga. Claro, se você for fazer um exame específico, ultrassom, você vai gastar 40 euros. Se você for fazer alguns exames, né? Eu fiz alguns exames bem específicos que eu cobrei 15 euros. Agora, eu tenho uma cirurgia que me agendaram para fazer, que seria para retirada da vesícula. Vamos fazer a cirurgia aqui no Brasil, custa 30 mil reais, se não me engano, 20 mil, que é aquela com a câmera, né? Que fazem 3 buraquinhos na barriga e não pago nada. Então, o sistema público funciona na Itália, entendeu? Então você tem uma altíssima qualidade, né, da saúde pública, você tem o suporte e quando precisa pagar também não são valores tão elevados, né? Não, nunca, entendeu? Os valores são taxas de 40, de 80 euros, né? E tem exames que não pagam, você precisa pagar, entendeu? E para finalizar, Renato, você pode falar para a gente um pouco sobre o custo de vida e um pouco mais dos benefícios? Então, em questão de custo de vida na Itália, isso vai muito do padrão que aquela pessoa vive, né? Quanto que ela gasta, né? Tem muitos clientes que ligam para mim e dizem, Renato, quanto é que você acha que eu vou gastar de mercado aí? Eu sempre falo, depende de quanto você come. Você vai gastar, às vezes você come um boi pela perna, né? Vai depender do que você come. Então, o padrão de vida na Itália, ele é muito relativo de onde você quer morar. Por exemplo, se você for morar lá no Vale de Aosta, perto de Torino, você vai pagar caro no aluguel, tipo Roma. Roma eu não vejo nada de atrativo em Roma, tirando o Coliseu, Vaticano, Fontana di Trevi, um pouco da história que eles têm. Tirando isso aí, eu não acho nada interessante em Roma, mas se uma pessoa quiser morar em Roma, ela vai pagar 1.500, 200 de aluguel, num apartamento que cabe 2 pessoas dentro. Se você desce mais para o norte, Belluno, começa a ficar mais barato. Emília-Romanha, você vai para Toscana, você vai, né, desce para Verona, você consegue achar casa, Lombardia. Depende, Comune você consegue achar casa em aluguel por 500 euros, 600 euros, 700 euros. Custo de vida não é que é tão alto, entendeu? Não é, um exemplo, hoje uma família você gasta 200, 300 euros por mês e você come muito bem. Né? Então, isso é muito relativo onde você quer morar. Mas assim, no meu ponto de vista, com 300 euros hoje, você faz umas compras no mercado certo, que no Brasil com 3 mil reais você não compra. Né? Com 3 mil reais você não compra. Então, não faz muito tempo que fui no mercado com uma cliente e eu gastei 100 euros de carne. E ela disse, não, 100 euros. Eu falei, mas no Brasil, eu com 3 mil reais eu não compro isso aqui de carne. Então, você trabalha e você consegue, sem gastar muito, você consegue ver bem. Então, o custo de vida na Itália não é caro, sabe? Não é caro, o carro não é caro. Então, você consegue trabalhar e gozar do seu salário aqui na Itália, entendeu? Olha, gente, esse aqui é mais um podcast preparado com tanto carinho, né? Para você que pretende vir à Itália, que acompanha a gente. Quero agradecer a você e a gente se vê no próximo encontro, no próximo podcast. Obrigado, Gasperini. Eu que agradeço, um grande abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.